Saúdo a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Nesse dia estamos aqui para trazer mais uma unidade acerca dos tesouros. E o tesouro que nós vamos apresentar hoje é sobre a unidade, um tesouro desejado. A nossa base aqui na Bíblia para esta mensagem está em 1 Coríntios 12:12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou a mão, não sou do corpo? Não será por isso do corpo? E se a orelha disser, por que não sou o olho, não sou do corpo? Não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se tudo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais, e aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra, porque os que em nós são mais honestos, não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijem com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Aqui nós vemos uma palavra que nos diz sobre o corpo. A unidade cristã, ela está trazida para nós como o corpo de Cristo. Nós temos Cristo como a cabeça, e o corpo é a igreja. Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. E nós temos que viver em unidade. Vivemos em um mundo marcado por diferenças. Vivemos em um mundo com divisões de todos os tipos. Mas quando voltamos para Cristo, nós temos que tirar todas as diferenças, nós temos que anular, porque na cruz do Calvário, pelo sangue de Jesus, nós somos unidos, pelo Espírito Santo, nós compartilhamos do mesmo Espírito, e estando nós no mesmo Espírito, como podemos estar separados? Para Deus não há acepção de pessoas, o Senhor não vê como nós vemos, mas o Senhor nos vê dentro de um corpo. Desde a fundação do mundo foi o propósito de Deus, porque lá nós tínhamos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ali encontra-se uma unidade. E quando foi criado, Deus disse, vivamos em unidade. Em Mateus 16 ele disse, então eu lhe digo a você, Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui nós já temos que desde a fundação, se vivermos em unidade,
não há o que separe nós do amor de Cristo. Se vivermos em unidade, o inimigo não terá acesso à nossa vida, porque a unidade está firme. Nós estamos firmados numa pedra fundamental. Nós somos o corpo de Cristo. E quando ele fala sobre edificação, nossa edificação é Deus. A nossa pedra, a nossa base está em uma pedra. A igreja unida, ela é edificada sobre a pedra. Nós temos aqui, quando Jesus fala, eu rogo não somente por esses, mas por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Por que isso, irmãos? Porque nós testemunhamos ao mundo a nossa unidade. Porque Deus nos deu a nós esse privilégio de estarmos edificados sobre uma pedra. Não importa onde estejamos neste mundo, nós unidos somos o corpo de Cristo na terra. E aqui, quando nós olhamos no corpo, o que nós temos que pensar? Jesus estava orando para que temos o privilégio, a responsabilidade de continuar a sua obra. A oração de Jesus mostra que a unidade de sua igreja não é fruto da vontade do homem, nem o que nós desejamos. Muitas vezes queremos estar isolados, mas nós temos que estar em unidade, porque é um cumprimento do desejo de Jesus Cristo, uma condição essencial para que o mundo veja em nós Cristo. A unidade da igreja, ela é um desafio. Ela é um desafio nos nossos dias vivermos em unidade, mas nós temos que pensar que sem unidade há morte. Porque a morte, nós somos um corpo, assim como o corpo humano, ele tem vários membros, e para esse membro, para ele circular, existe a necessidade de uma corrente sanguínea. Então não importa qual seja o membro do corpo, o dedinho do pé precisa do grande coração funcionando. Todos os órgãos precisam de uma circulação sanguínea, porque senão ele morre. E nós aqui na igreja, a igreja de Cristo, independente de onde estamos, qual é a nossa posição, qual é o dom que Deus nos deu, a vocação que fomos chamados, mas nós estamos em uma parte do corpo de Cristo e precisamos e necessitamos estar ligados. Necessitamos, porque o Espírito Santo é o mesmo que está presente no corpo, em todos nós, e ele cria uma unidade de adoração, e isto mostra que todos nós somos do corpo de Cristo. Existe uma importância muito grande na unidade. Cristo é cabeça, com todos os seus membros, eles formam unidade. Nenhum membro vive sem estar ligado ao corpo de Cristo. E como nós em nossos dias vivemos ligado no corpo de Cristo, como nós estamos? Nós estamos recebendo o Espírito Santo, nós estamos ligados, nós estamos recebendo o sangue de Jesus, nos purificando todos os dias, nos limpando. Nós devemos todos os dias dentro desse corpo estarmos purificando, estarmos em oração, estarmos em jejum, para sermos parte integrante do corpo de Cristo. O corpo de Cristo não é uma igreja física. O corpo de Cristo somos nós, a noiva a qual Ele está preparando para encontrar um dia o noivo. Estejamos nós nesse corpo de noiva, estejamos nós preparados, estejamos nós vivos. Não podemos estar separados do corpo, não podemos estar sem a corrente sanguínea ligado. O inimigo, ele tenta dividir, ele faz de tudo para que nos sentimos separados, ele faz de tudo para que nós achamos que não, eu não faço mais parte desse corpo.
O que Ele quer fazer? Nos distanciar, nos separar, para que nós não sejamos mais irrigados pelo sangue de Jesus, que nós não sentimos mais a graça, que nós não sentimos mais a doce presença do Espírito Santo, porque se sairmos do corpo de Cristo, deixamos isso. O inimigo, ele diz... Jesus diz, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si não subsistirá. Está escrito em Mateus 12, 25. A comunhão, é impossível termos comunhão com Deus se não temos comunhão com o nosso irmão. Como estamos nós hoje em nosso dia? Qual é a nossa comunhão com o nosso irmão? Devemos buscar em oração para que Deus nos dê a graça. Ensina-nos a perdoar todos os dias. Ensina, porque sem isso estamos desligados. E se nós estivermos desligados desta comunhão, desta unidade, estamos fora do corpo. E se Jesus voltar, como estaremos? Existe a necessidade que todos os dias venhamos buscar a comunhão em ter paz com todos, a comunhão em perdoar, a comunhão em pedir perdão, de uma maneira que nós possamos demonstrar essa unidade no corpo de Cristo. 2 Coríntios 13, 13 disse: a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Estar em unidade é estar em comunhão. Sem comunhão, nós somos como um tijolo fora de uma construção. Nós somos como um membro fora do corpo, como um soldado sozinho num campo de batalha, e não venceremos. Nós temos a certeza, se estivermos em união, nós sentiremos a dor do outro, porque a unidade, ela traz isso. A unidade, ela traz em nós a preocupação com o nosso irmão. Nós vemos aqui que temos que esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito, que é o vínculo da paz. Se estivermos em unidade, nós temos paz. A Bíblia nos diz: tenhai paz com todos. Conhecemos a Deus e vivemos em unidade. Se não vivemos em unidade, nós não conhecemos o Espírito de Deus, nós não vivemos o Espírito de Deus. Precisamos aprender a estar junto com os nossos irmãos em todos os momentos, e assim nós podemos e estaremos protegidos contra as astúcias, ciladas do inimigo para tentar dividir a igreja, dividir o povo, dividirmos a unidade da fé. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis como digno de vocação a que foste chamado. Cada um foi chamado para uma vocação, e assim temos que realizar, de cumprir o propósito a qual Deus tem em nossa vida. Não importa onde estejamos no corpo, se estivermos a nossa vocação ao que fomos chamados, entendamos que um dedinho lá do pé, que ele é insignificante, não. Um dedinho lá do pé, se ele faltar, falta o equilíbrio para o corpo. Então, onde foi chamado, na vocação em que foi chamado, seja ela qual for, você é uma parte importante no corpo de Cristo. E nós vemos aqui que a unidade cristã espiritual, ela cria uma igreja forte, ela cria uma igreja onde não há inimizade, ela cria uma igreja onde não há contenda, ela cria uma igreja onde não há divisão, e sim o amor, que nós sentimos o amor do próximo, porque a inimizade, é possível viver em unidade estando em inimizade um com o outro?
Nós temos que olhar, se eu entro na igreja, estou aqui, e eu tenho inimizade com o meu irmão, o meu corpo não está unindo, não está passando ligação minha com ele. E como podemos nós estar no corpo de Cristo, estando em inimizade? A inimizade traz separação entre pessoas, e não podemos viver no corpo com inimizade. Devemos pedir perdão, devemos pedir a Deus e guardar o tesouro, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Devemos buscar a paz e para vivermos a vocação que fomos chamados. Ter comunhão com o Espírito Santo, ele gera comunhão. Através do Espírito que recebemos, o que vem de Deus, se todos recebemos o mesmo Espírito vindo de Deus, conhecemos Deus, vivemos unidade. Se não vivermos em unidade, não estamos no Espírito. Quão difícil é esta palavra. Essa palavra traz um confronto direto a nós. Vivemos no dia a dia, muitas vezes algumas coisas nos machucam. Às vezes algumas coisas nos doem. Mas nós temos que parar e olhar para Cristo, que é a nossa cabeça. E pedirmos para que dele venha uma ordem para o nosso corpo, para nós. Que nós possamos nos prostrar na presença do Senhor. E mantermos a nossa ligação com a cabeça. Para que isso aconteça, precisamos estar em espírito, precisamos estar em oração, precisamos estar buscando, precisamos estar firme, porque se nós não vigiarmos, nós somos desligados. As coisas que nos acontecem nos afastam, nos dói, e nós damos atenção para isso de uma forma tão grande, que vira o assunto da nossa boca. E cada vez que nós falamos, nos machuca mais ainda e nos distancia, Mas nós somos o corpo de Cristo, e nós temos uma cabeça que é Cristo. Se nós nos colocarmos em oração, Ele nos ajudará e nos levantará, e nós nos manteremos firmes no corpo. Porque diz, e nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. E Deus nos deu mansidão, humildade, longanimidade, suportando uns aos outros. Como é muito difícil muitas vezes nós suportarmos algumas situações. Hoje, a trazer essa palavra, eu enfrentei uma situação. E muitas vezes nós dizemos, Senhor, o que eu faço? Mas Deus sabia que eu ia enfrentar a situação hoje. E ao saber disso, por isso que esta palavra que eu estou falando, ela foi para ser entregue hoje, para ser gravada hoje. Porque eu estava na palavra de Deus, sabendo que tudo isso vem para nos separar do corpo. E aí, quando nós temos conhecimento na palavra do Senhor e entendemos que essa é uma seta, é uma cilada que vem do inimigo para nos entristecer, para nos separar, para dizer para nós, olha, por que você está fazendo isso? Você não está vendo o que estão fazendo contigo? Mas aí nós nos vivificamos e falamos, eu estou pela cabeça, eu estou em Cristo. Isso pode vir, mas não vai entrar, não vai contaminar, porque estamos dentro do Espírito e no Espírito. E a palavra de Deus diz, então, Deus sabe todas as coisas. E eu glorifico e exalto a Deus por exatamente neste dia eu estar para trazer esta palavra, porque antes de você recebê-la, ela serviu para mim nesse dia de uma forma grandiosa. E nós temos, cada um recebe um dom que vem de Deus. São diferentes, são diversos, mas o dom não divide. A cada um tem o seu dom, mas todos juntos nós fazemos a obra de Deus. Cada um
com o que lhe foi dado. Deus está ligado ao corpo, à unidade. O organismo vive, ele é indivisível. Não há divisão no corpo. O corpo da igreja, ele não tem uma placa. Não é uma igreja da Vila Alpina, não é uma igreja do Brás, é a igreja de Cristo. Nós estamos adorando a Deus, nós estamos nos átrios santos do Senhor. Entrando na Vila Alpina, nós viemos aqui para adorá-lo. Essa pandemia nos distanciou, nos deixou muito em uns lares, mas a palavra de Deus diz: com alegria vamos à casa do Senhor. Nós somos o templo do Espírito Santo, mas quando nos unimos aqui, todos no Espírito Santo, devemos estar. A igreja foi comprada com sangue. Romanos 12 diz: pois assim como em um corpo temos muito membro, e nem todos os membros têm a mesma função. Nós temos que todos os dias reconhecermos a dependência. A minha sobrevivência só será possível se eu estiver ligada a outros membros do corpo. Eu preciso viver em unidade. Você é importante, eu sou importante no corpo. A falta de qualquer membro traz consequências. Então todos são importantes. Existe um perigo muito grande para o corpo, que é a contaminação. O perigo está, muitas vezes nós tentamos sair e nós vamos para o mundo. E se nós não estivermos guardados pelo Senhor, se nós não estivermos com os anjos do Senhor, se não estivermos em oração, se não estivermos na presença, somos contaminados com o mundo. E muitas vezes saímos e trazemos a contaminação para o corpo. E contaminamos um outro irmão nosso, contaminamos outro. Temos que ter cuidado o que sai da nossa boca, para que não venhamos contaminar alguém que esteja muitas vezes com uma certa debilidade. Algo que muitas vezes não vai fazer nada para mim, mas ao falar para meu irmão vai enfraquecê-lo, vai trazer tristeza, e você vai trazer contaminação ao corpo. Nós também temos que ter cuidado. O perigo do corpo é a inutilidade. Se você não for útil no corpo, o que irá acontecer com você? Por que ficar num corpo se não dá fruto? A árvore que não dá fruto, essa é cortada. Na unidade nós temos que ter o cuidado. Nós temos que ser útil na obra do Senhor. Nós temos que ter alimentação para o nosso corpo. João 6,35 diz: declarou-lhe Jesus: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim, de modo algum terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Se nós andarmos em espírito, se nós lermos a palavra do Senhor, se nós andarmos em oração, nós seremos alimentados e o nosso corpo terá vida, o nosso corpo espiritual. Temos que tomar cuidado com o corpo estranho, tentando entrar no corpo de Cristo, que é a igreja. 1 Coríntios 5,6 diz: não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermenta leveda a massa toda? Não permita que um corpo estranho entre neste corpo que é Cristo, e não leveda, não traga para os outros. A proteção interna, 1 Coríntios 12 diz: para que não haja divisão no corpo, mas que os membros tenham igual cuidado uns com os outros. Assim nós vimos, irmãos, que traz a palavra de Deus sobre a unidade. Unidade é comunhão, unidade é ter paz, unidade. E quando nós olhamos a igreja de Cristo, vamos chamar como a casa de Deus. Em unidade nós temos que trazer a casa do Senhor. A palavra de Deus diz: alegrai-vos quando disserem vamos à casa do Senhor. Aqui é lugar em que nós temos que estar em unidade, em alegria.
Uma coisa pedi ao Senhor e buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias. Como eu vou morar na casa do Senhor, na unidade, no corpo do Senhor, se eu não estiver em comunhão, em unidade com os meus irmãos e com a igreja? A casa de Deus é o lugar em que devemos guardar os nossos pés. Eu vou adorar ao Senhor, eu vou entrar ali, e ali está parte do corpo de Cristo congregado. Aqui nós estamos, nós sabemos que o corpo de Cristo está no mundo, mas aqui nós estamos em uma parte do corpo, e quando entramos aqui na casa do Senhor, temos que entrar com alegria, temos que entrar com gratidão, temos que entrar exaltando ao Senhor e pedindo a Ele que tudo que houver na casa do Senhor, assim como Ele entrou lá no templo e expulsou quem estava fazendo barganha naquela casa, que Ele venha e que quebre todo jugo, te tire do meio de nós tudo aquilo que não está para adorar ao Senhor. E nós temos uma igreja santa, 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 santa. Se nós estivermos em santificação, todo o corpo estará curado. E aqui nós temos algumas palavras muito importantes que devemos gravar para que possamos viver em unidade. Amar e honrar. Como é difícil amar aquele que não nos ama, mas nós somos parte do corpo e nós vamos amar até que um dia ele chegue a nós e diga: eu te amo, meu irmão. Servir, nós estamos para servir. E servir todo o corpo. Eu não vou servir o coração porque ele é grande, ele que comanda tudo. Não, nós estamos aqui para servir todo o corpo, suportar e perdoar um ao outro, instruir e aconselhar, confessar os pecados e orar. Nós estamos aqui para ser hospitaleiros, nós estamos aqui para ajudar nosso irmão na edificação, nós estamos aqui para dividir com os nossos irmãos a carga, orar, estar com ele no momento de dificuldade, que o organismo do corpo, ele está pesado, por alguma coisa que está acontecendo, aquele sangue não está conseguindo limpar, mas nós estamos ali para ajudar, para que ele entre em perfeito funcionamento. A igreja não é um cristão individual, mas sim, nós somos uma unidade de todos os crentes. Então nós devemos buscar, trabalhar a unidade da igreja. Nós cristãos temos um Deus em comum, nós temos uma fé em comum, nós temos um propósito comum e nós temos um inimigo comum. Ele vem com dardos para nós, para enfraquecer, para adoecer, mas nós em unidade vamos um ajudando ao outro. O objetivo da unidade cristã é que todos sejam um, para que o mundo creia que queremos que o mundo creia que a nossa cabeça é Cristo e que vivemos em união. O povo de Deus, ele tem que viver em união, mostrar ao mundo esta união, porque se nós estivermos em união, como lá na pedra fundamental, nada irá nos atingir, porque quando vier os dardos do inimigo contra a nossa vida, estaremos em oração, estaremos em jejum, estaremos buscando, porque nós sentimos a dor do nosso irmão e nós vamos guerrear com o inimigo das nossas vidas de mãos dadas. E que estejamos todos em união, que estejamos todos na presença do Senhor, que estejamos todos com os nossos organismos vivos, trabalhando na casa do Senhor, trabalhando na obra do Senhor, e estejamos na presença do Senhor, para que um dia encontrarmos com Ele, subir nesse corpo, na noiva, e encontrar o nosso Senhor. Assim eu agradeço a oportunidade e deixo para você pensar: você está sendo como dentro
da unidade do corpo de Cristo. Se você está ouvindo essa mensagem, você não faz parte do corpo de Cristo. Corra, aceite Jesus como seu Salvador e venha fazer parte deste corpo e venha fazer parte desta unidade. E que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Amém.